Você precisa contratar colaboradores, mas não sabe como fazer? Ou até mesmo já fez, mas não acertou, teve que depois dispensá-los? Se você está nessa situação, fique nesse vídeo até o final, pois eu vou compartilhar com vocês muitas das coisas que eu faço para acertar na contratação de pessoas. Mas antes de eu começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal para que você vire um aluno nosso e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Quero desejar a todos uma excelente terça-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana nós estamos falando sobre a arte de liderar, porque liderança é algo treinável. É claro que algumas pessoas nascem com essa aptidão mais forte, mas eu posso dizer para você, eu mesmo tive que treinar bastante. Então, com toda a experiência que eu tenho, já ter trabalhado numa multinacional e de hoje ter 2 empresas, eu trago para você aqui quais são os insights que eu mais utilizo para ter uma equipe autogerenciável, uma equipe em que eu confio, uma equipe ótima que entrega tudo o que a gente combina e ainda trabalha lá do mesmo jeito, como se eu estivesse, mesmo eu não estando. Então, para que você também chegue nesse nível, nós trazemos aqui aulas para vocês gratuitas de segunda a sexta-feira para que você possa estar aprendendo na prática como que é feito no dia a dia, pois muitas coisas nós vamos buscar conhecimento e a teoria é tão longa que na hora que a gente termina a teoria já passamos dessa fase, não é mesmo? Então, aproveite e pegue papel e caneta na mão para que a gente possa começar aqui alguns insights. Primeiro insight: para você contratar corretamente, você tem que saber o perfil da vaga. O que essa pessoa vai fazer? Porque muitas vezes eu recebo aqui no nosso instituto empresários, empreendedores que estão aumentando o seu quadro de colaborador, mas não sabe exatamente o que a pessoa vai fazer. Ou às vezes querem uma pessoa faz tudo, só que não existe. É claro que por um determinado momento, dependendo do perfil que você contratar, ela pode te dar ajuda em muitas outras coisas. Mas ao longo do tempo, essa pessoa tem que ir se especializando conforme a sua empresa vai crescendo. Então, eu vou dar um exemplo: eu tenho uma oficina mecânica. Então, é impossível contratar um mecânico que conserte carro, faça a venda, vá buscar peça, faça orçamento. Essa pessoa, ela basicamente não existe. Então, eu tenho que ter uma vaga para mecânico, tenho que ter uma vaga para orçamentista, uma vaga para comercial, tenho que ter uma pessoa que impute os dados no sistema, busque peças, enfim. Então, a gente vai especificando, especializando os cargos, né, para que a pessoa também possa ir crescendo. É claro que se a pessoa quer aprender também uma outra área, você pode dar uma oportunidade para que ela cresça, para que ela teste se é isso realmente que ela queira. Mas não tem como a gente pegar e contratar, né? Geralmente, esse perfil do faz tudo é o dono, né? É o dono que tem que saber um pouco da parte técnica, tem que saber administrar, tem que saber lidar com pessoas, fazer orçamento, fazer a venda, né? Gerenciar pessoas, enfim, né? Então, mas para que uma empresa cresça, o dono também tem que se especializando em gerenciar pessoas, em administrar, em ter visão de negócios, tá bom? Então, anote aí agora o segundo ponto. Depois que você já sabe o perfil da vaga, depois que você já sabe tudo que essa pessoa vai fazer para que você possa entender exatamente o que vai passar para ela, você pode definir o perfil da pessoa. Porque se você contratar uma pessoa para o comercial, provavelmente ela vai ser mais influente, né? Se for o comercial de uma imobiliária, por exemplo, onde vai ser um corretor de imóveis, provavelmente essa pessoa será mais estável. Enfim, então dependendo do seu tipo de negócio, você tem que definir qual que é o perfil da vaga. Se você não assistiu a aula de ontem, eu recomendo que você assista. A gente fala um pouquinho sobre o perfil comportamental da pessoa e também recomendo você assistir
uma série que eu também gravei no início do nosso canal que chama Como Influenciar Positivamente Sua Equipe. Lá eu detalho especificamente o que é um perfil DISC, o que é tipo psicológico, teoria de valores, que é o drive que dirige a pessoa para que ela realmente levante todo dia e alcance seus objetivos, dê o seu melhor, enfim. Então, recomendo que você assista. Mas em cima de tudo isso, de todo esse material, você vai conseguir definir qual que é o perfil da pessoa, o que você precisa dela. E aí, depois que você definiu esse perfil, você tem que entender quais são os valores, as crenças, os sonhos, porque faz parte do sonho dela trabalhar junto com você nesse negócio, trabalhar nessa área. Às vezes não vale a pena dar uma chance para quem tem menos conhecimento técnico, mas tem o sonho de trabalhar na área onde você está, do que contratar uma praticamente pronta, mas que não quer ficar na área onde você atua. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Quando eu estava na faculdade, já fazendo minha segunda faculdade, eu vi um anúncio de trainee. E era um anúncio numa empresa onde eles pagavam muito bem pelo processo de trainee e tinha a possibilidade de a pessoa, após o processo, virar um gerente. Então, era algo que eu, por estar na minha segunda faculdade, eu preenchi os requisitos, porque você tinha que já ter uma faculdade, você tinha que ter já um nível de experiência, você tinha que entender já de inglês, enfim, eu já preenchi aqueles requisitos. E detalhe, na época, o salário da vaga pagava mais do que eu ganhava, só que tinha um grande problema: a área em que essa empresa trabalhava. Era uma empresa de cigarros. E eu não fumo. E eu não gosto de cigarros, né? Já começa que eu sou alérgica. Então, é só eu chegar perto ou um ambiente onde estão fumando que eu já tenho coceira. E segundo, né, eu tive pessoas na família que fumavam e eu vi o sacrifício para a pessoa largar do cigarro, porque realmente a química dele é muito forte, atua no cérebro. Então, eu não conseguiria trabalhar numa empresa onde eu ia falar para os outros: compre cigarro, fume e se vicie. Essa é a minha visão, né? Então, por mais que fosse tentador o anúncio da vaga, a carreira profissional que ela proporcionava, eu não conseguiria trabalhar lá. Então, você também tem que pensar sobre isso. Será que a pessoa que está vindo fazer entrevista com você é porque ela quer trabalhar na área com você, quer crescer e aprender desse meio? Ou ela está vindo apenas por uma oportunidade momentânea? Então pense sobre isso, tá bom? Quarto ponto. E aí você pode me perguntar assim, Gi, mas como que eu vou fazer a captação dessa pessoa, a contratação? Existem vários meios. Você pode contratar um RH para que ele vá buscar essa pessoa para você. Você pode pedir indicação. Se você já tem um funcionário que é muito bom no que faz e você quer uma outra pessoa para fazer um trabalho similar, ou até mesmo para trabalhar na empresa com você em outra área, você pode pedir referências para essas pessoas, porque geralmente quem tem bom comportamento, é comprometido, também conhece pessoas dessa maneira, né? Você pode fazer um anúncio em sites especializados de emprego, né? Você pode ir até a rede social de emprego, que é o LinkedIn, enfim, né? Até mesmo anúncios nas redes sociais você consegue fazer para captar essa pessoa, tá? Mas o importante é, mesmo que você fale com RH, onde vai ter um humano que vai fazer essa ponte entre você e o candidato, você tem que ter o perfil definido e também o que a pessoa vai fazer na vaga, porque isso vai facilitar com que essa empresa localize para você a pessoa certa, tá bom? Quinto ponto, você vai fazer uma pré-seleção. Por que pré-seleção? Porque provavelmente você vai receber muitos currículos. E ali nessa pré-seleção, você tem que entender se essa pessoa já começa a falar com você. Então, pelo currículo, pela experiência dela, pelo jeito que ela escreveu o currículo, você consegue começar a avaliar essas pessoas. E ali já fazer uma pré-seleção de quem pode ficar com você ou uma pessoa que provavelmente não tem os pré-requisitos que você já identificou que são necessários, tá bom? Sexto ponto, você pode fazer uma entrevista
prévia para fazer um teste, caso a sua empresa necessite de teste, dependendo também do nível de conhecimento que você quer contratar. Então, você faz uma entrevista não tão aprofundada, um pouco mais técnica dos conhecimentos dela, das habilidades, da disposição em trabalhar, horário que ela pode trabalhar, para poder agendar um teste, tá bom? E aí, se ela for bem no teste, você passa para a próxima fase, que é uma entrevista final. E nessa entrevista final é a cereja do bolo, é aonde você vai compreender realmente se a pessoa pensa como você, se ela pensa conforme são os valores da empresa, se ela quer crescer junto contigo, se ela busca crescimento, se ela está estudando, se ela quer se aprofundar. É na entrevista onde você vai também falar da sua empresa para ela. Eu até aconselho você, primeiro, contar de você, contar da sua empresa, contar para onde vocês vão com a empresa, né? Qual que é o crescimento que você espera, para que ela se veja ou não se ela está dentro dessa empresa. E depois você conhecê-la um pouco mais e conhecê-la da melhor maneira possível, não somente os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, mas também do caráter dela, do perfil dela, o que ela dá valor, o que ela não dá valor, como que ela tem as relações dela, se ela já desenvolveu a parte de inteligência emocional, enfim, são questões que você tem que buscar ali na entrevista conhecer. E se na entrevista você se conectar muito com essa pessoa e você pensar, cara, essa é a pessoa para a vaga que eu preciso, eu aconselho antes de você efetivar essa contratação, fazer uma análise completa de perfil comportamental para que você realmente a conheça, porque nessa análise você vai ter um relatório de em torno de 40 páginas, onde você talvez vai saber mais da pessoa do que a própria pessoa mesmo, coisas que talvez ela nunca tenha percebido, mas ela tem. E aí você finaliza o seu processo com todas essas 8 dicas para ter certeza se realmente essa pessoa vai te trazer alegria e se você vai levar alegria para ela também. Porque a pior coisa que tem é a gente querer contratar uma pessoa, investir nela, pagar curso para ela, que é um custo para a empresa, e ela não querer, não é mesmo? Então, isso é a maneira com que a gente utiliza hoje os nossos processos, estão dando muito certo, né? Como eu disse a você, tem uma equipe muito focada, uma equipe muito unida, que realmente eu tenho tranquilidade, né? Uma equipe autogerenciável que está trabalhando lá enquanto eu estou aqui gravando essas aulas para você. Então, se você quer chegar nesse nível, siga essas dicas, né? Qualquer coisa, volte o vídeo, reveja, anote para que você possa também começar a criar um time, uma equipe que vai crescer junto com você, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Não perca a aula de amanhã para que você possa aprender toda a arte de liderar. E eu quero terminar este vídeo pedindo a você, caso você ainda não tenha deixado o seu like, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para a nossa próxima aula. Excelente dia a todos e muito sucesso!